Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma satisfação imensa estar aqui conversando com vocês nesse podcast, uma iniciativa do escritório Brito Pimentel, e estamos iniciando a temporada do BPcast. E aqui eu queria falar com vocês, na verdade, temas que eu julgo pertinente para quem efetivamente quer se desenvolver tanto no ambiente profissional quanto pessoal, intelectual, espiritual. Temas que, na verdade, não são usuais em escritórios de advocacia, ou pelo menos em algum tipo de podcast, referente ao ambiente jurídico, porque na minha concepção são habilidades, soft skills ou valores, heurísticas que o profissional ele tem que se desenvolver para efetivamente agregar valor no mercado e, consequentemente, passar por as tribulações, divergências que ele consegue ter e desafios no dia a dia. E hoje estou aqui para convidar um querido, um sócio, uma pessoa que faz parte também da nossa equipe. Ele que eu julgo ser uma pessoa extremamente inteligente e tenho certeza que vai agregar muito na nossa conversa, que é Ricardo Pedrosa, nosso parecerista, ele que é referência lá no nosso escritório. Toda a parte intelectual e manuseio das peças e toda essa parte mais densa do direito. Ricardo, um prazer imenso estar aqui falando com você. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Prazer, Paulinho. A satisfação é minha, motivo de grande honra aqui poder estar nesse momento aqui inaugural desse BPcast, que sem sombra de dúvidas é uma baita de uma iniciativa. Parabéns pelo projeto e conte comigo sempre. Excelente. Hoje eu escolhi o tema principal ser relacionamentos, porque na minha concepção relacionamento é a base de tudo. E aqui eu não estou falando especificamente no relacionamento profissional, com colaboradores, sócios, parceiros, clientes, mas relacionamento consigo mesmo, relacionamento espiritual, relacionamento com seu cônjuge, relacionamento com seus filhos, ascendentes, descendentes, seja lá quem for. E para você, Ricardo, qual é a base de um relacionamento duradouro? Paulinho, é muito interessante. Por muito tempo, a rainha do baile no relacionamento era a inteligência emocional, que é a capacidade que cada um de nós temos de gerir nossa própria emoção e também influenciar a emoção do outro. Só que, à medida em que as coisas vão avançando, à medida que tudo vai evoluindo, o homem agora descobriu uma nova habilidade, que é a inteligência relacional, que é a capacidade de você se autoconhecer. Você conhecer suas potencialidades, aptidões, qualidades e, ao mesmo tempo, conhecer suas debilidades, suas fraquezas, seus defeitos, tá? Então, eu vejo essas duas habilidades aqui como as principais para que você possa realmente ter um grande relacionamento, um relacionamento sólido, profundo, substancial com as pessoas. Essa é a base. Excelente. Eu costumo mencionar às pessoas que o relacionamento ele é pautado, na verdade, no respeito e no diálogo. Que efetivamente, quando você tem verdade, você efetivamente pode se considerar uma pessoa com honradez. Perfeito. Diálogo é efetivamente aquilo que você consegue transmitir de uma forma assertiva para que recebe toda a sua mensagem consiga entender efetivamente qual é a mensagem transmitida. E atenção, efetivamente, está inteiramente depositado, ou toda a minha preocupação, toda a minha energia naquilo que a outra pessoa merece. Porque só com base na verdade, no respeito e no diálogo, efetivamente, é que a gente vai ter uma reciprocidade afetiva e, consequentemente, um alinhamento de expectativa. Perfeito. Muitas vezes, numa descongruência relacional, é muito pelo fato de desalinhamento de expectativas. E isso, muitas vezes, é tratado por uma ausência de uma comunicação e, consequentemente, o início de vários conflitos. Eu creio, Paulinho, a gente até já conversa muito sobre isso, né, pessoalmente, que tudo começa consigo mesmo, tá? Para você ser bom de relacionamento com outro, né, a questão interpessoal, você tem que ter a questão intrapessoal, você consigo mesmo, muito bem resolvido, muito bem desenvolvido, né? A gente falou aqui de inteligência relacional, tocou em 2 pontos, seja as tuas qualidades, seja os teus defeitos. Perceba que, à medida que você conhece as suas qualidades e sabe lidar bem com elas, você consegue controlar o ego. Verdade. Tá? Porque um indivíduo que
de repente é muito habilitado, tem muita habilidade, tem muita, né, muita capacidade. Se ele não vigia, se ele não atenta, ele tende naturalmente a cair para o lado da arrogância. E ninguém que é arrogante é bom de relacionamento. Você conhece algum arrogante bom de relacionamento? Não, de forma nenhuma. Até porque, para você ser um ser efetivamente relacional, você tem que ter a ciência, a clareza, a sobriedade suficiente para entender que você não é autossuficiente. Perfeito. Que você efetivamente precisa de outras pessoas Perfeito. para atingir o objetivo almejado. E sempre quando entendemos que precisamos do próximo, é que podemos dimensionar, na verdade, que precisamos desenvolver a nossa capacidade de servir. Perfeito. Até porque quem não vive para servir não serve para viver, na minha concepção. E só efetivamente quando você está de forma muito genuína, querendo servir o próximo, é aí que você consegue, na verdade, se conectar e iniciar um relacionamento mais profundo. Concordo contigo. E é muito interessante também, porque a gente faz um paralelo aqui. De um lado tem a questão do cara tender para essa coisa da arrogância, da vaidade. Do outro, tem um indivíduo que não lida bem com seus defeitos, com as suas limitações. Ele tende a se tornar naturalmente um indivíduo retraído. Esse indivíduo também não vai ser bom de relacionamento. Entendeu? Você vai esperar muito daquela pessoa, mas você não vai ter uma... Entendeu? Porque ele precisa trabalhar a autoconfiança, precisa trabalhar a questão da estima, né? Então, é muito interessante que quando você vai desenvolvendo essa sua capacidade relacional, que começa na comunicação, que você falou aqui, né? Veja que um bom comunicador ele tem esse condão de reunir pessoas da mesma estirpe ao lado dele. À medida que você vai trabalhando isso, você vai realmente desenvolvendo essa inteligência relacional. Perfeito. E quando você efetivamente entende que o relacionamento começa dentro de si, você precisa também ter o seu desenvolvimento no que se refere ao equilíbrio de eventual crença limitante naquilo que você é, naquilo que você pode ser ou naquilo que você merece. A partir do momento que eu começo a ter algum tipo de questionamento em alguma dessas três crenças limitantes, consequentemente, vai comprometer a minha capacidade de se relacionar. Perfeito. Porque muitas vezes eu vou estar terceirizando ou criando situações hipotéticas, imagináveis da minha mente, que vai comprometer e criar bloqueios, armas, situações que vão, na verdade, me afastar de outros seres relacionais. Nessa questão da inteligência racional, Paulinho, é bem rico, assim, a capacidade que a pessoa vai amadurecendo e vai entendendo que não é sendo um tagarela que ele desenvolve essa inteligência relacional, mas sim realmente aprimorando a capacidade de ouvir, né? Tem até um texto bíblico que fala lá em Tiago que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio no falar. E veja como isso é importante, inclusive, no nosso dia a dia como advogado, né? Porque o bom advogado, ele consegue ficar 30 minutos em silêncio, só ouvindo o cliente, para que em 1 minuto ele consiga trazer a solução. Perfeito. Eu estudo muito sobre vendas, até porque vai ser um tópico, Sim. um tema do nosso podcast. E uma das melhores habilidades de um bom vendedor é a escuta ativa. E um bom vendedor, teoricamente, ele vai ter que se relacionar, principalmente Sim. se for uma venda mais qualificada. Sim. E a capacidade de se relacionar exige efetivamente de uma escuta ativa, de uma linguagem corporal, de um encontro visual, olho no olho, sorriso, postura, para efetivamente a pessoa se sentir confortável e importante, que na verdade Sim. valiosa que ela é. Porque não só as palavras falam, né, Paulinho, mas o próprio corpo, a linguagem corporal, ela às vezes diz mais do que as próprias palavras. Sem O dúvida. indivíduo pode estar dizendo uma coisa para você, mas o corpo dele está comunicando outra coisa, outra verdade. Concorda? Sem dúvida. Aí voltamos para a premissa que relacionamento também é pautado na verdade. Perfeito. Não adianta efetivamente só o que eu falo, mas também como eu me comporto. Paulinho, e o que tu acha, assim, para um advogado mesmo, a questão da empatia? Eu acho que é uma das situações mais nobres da advocacia.
eu costumo falar que não é a quantidade monetária do problema que me inspira efetivamente. Até porque, para aquele cliente que está me procurando, aquela é a maior dor da vida dele. É a maior aflição da vida dele que muitas vezes vai comprometer a qualidade do sono, a Sim. paz e o seu relacionamento perante sua própria família. Perfeito. Perante si próprio, muitas vezes. E isso termina sendo, na verdade, um propósito muito claro que traz na minha profissão. A minha profissão, hoje, eu trago que o meu principal propósito hoje é, através da minha habilidade, meu conhecimento técnico, meu dom natural concedido por Deus, é justamente para conseguir mitigar e tratar essas aflições e sempre levando uma palavra de Deus, uma palavra efetivamente que possa trazer a claridade suficiente que aquela pessoa precisa saber para resolver o problema dela. Às vezes é curioso, Paulinho, porque assim, por mais que o cara seja bem sucedido, o cara seja poderoso, tem uma relevância social no meio da sociedade assim muito substancial, mas ele chega ali no escritório fragilizado. Demais. Ele chega ali, entendeu? Assim, às vezes você é o último fio de esperança para aquele indivíduo. E veja a importância da empatia no bojo dessa situação, né? Como você tem que ter empatia, você se colocar no lugar daquele cidadão ali, naquele momento, e sentir a dor dele, literalmente. Meu irmão, eu te entendo, eu respeito a tua dor, eu sinto a tua dor, eu estou aqui para te ajudar. Eu posso até dar um depoimento, né? Teve clientes que eu não vou falar nome, obviamente, do cara chegar assim, o cara tá todo quebrado. Não só emocionalmente, como financeiramente. E você, olha, não me paga nada agora, não. O cara, quando ia falar de dinheiro, né? Olha, e você dizer isso aqui, isso é uma prova clara de empatia. Cara, não me paga nada agora, não. Quando você me levantar, você se levantar, a gente conversa. Isso ficou marcado na minha mente. Você sabe, algumas pessoas aí que eu estou citando aqui, né? Isso é empatia, cara. E essas pessoas hoje entram no escritório ali com um sorriso aqui, cara. É uma... Pô, que coisa linda você conviver com essa turma, ver que a turma se levantou. Claro, não está ainda na situação perfeita, ideal, mas está muito melhor do que estava há meses, há anos atrás. Sem dúvida. Você tocou em 2 pontos muito sensíveis na minha concepção. O primeiro é que, usualmente, quando a gente está identificando o problema de uma empresa, é costumeiro que o gestor, na reunião, ele mencione eventos macro ou microeconômicos que afetaram a sua atividade operacional e, consequentemente, comprometeram a sua geração de fluxo de caixa livre. Mas quando efetivamente você vai trazer o problema de forma mais intrínseca, investigar, né? Investigar, fazer efetivamente uma coleta, análise mais profunda, sintetizar para o cliente, você começa a perceber que, na verdade, o problema começou por algum desvio relacional, algum comprometimento na sua capacidade, na sua racionalidade, em razão de algum desvio relacional, seja com seu cônjuge, seja com seu sócio, briga societária, seja com seus filhos. Herdeiros, né? E aí aquilo comprometeu a claridade, a clareza necessária que aquele gestor deveria ter naquele determinado momento, que comprometeu a tomada de decisão da empresa. E é por isso que eu quis que esse tema relacionamento fosse a primeira pauta da nossa conversa, do nosso BPcast, para justamente identificar o poder do relacionamento, a maior importância. E é engraçado, né, que a advocacia tradicional, convencional, que a gente vem observando de 10, 20, 30 anos para cá, ela é muito focada nessa coisa do hard skill, conhecimento técnico, tá? Mas essa nova advocacia que está despontando de uma forma assim abissal, você é um exemplo disso, é um ícone disso, tá? Você percebe que tem assim, como tônica essa inteligência relacional. Isso faz diferença. É impressionante como você, em pouco tempo assim, as pessoas se tornam teus amigos, cara. É verdade. Chegam ali no escritório se sentindo em casa, né? E eu atribuo isso a essa habilidade que você tem, que a gente está chamando aqui de inteligência relacional, né?
Eu até citei uma vez para você que teve um caso bem curioso, que um determinado indivíduo foi fazer uma pesquisa, né? Que ele disse que esteve com um bilionário e com um grande homem, né, espiritual, um grande líder espiritual. E depois perguntaram a ele qual foi a experiência que ele teve, o que é que ele sentiu. Ele disse, quando eu estava com um bilionário, eu vi que aquele cara era muito especial. E quando você estava com o líder espiritual, eu vi que eu era especial. Então, você, além de ser um cara muito especial, você tem essa capacidade de fazer as pessoas que vão ali se sentir especial. Isso faz diferença, pô, porque a turma quer voltar uma segunda vez, quer voltar uma terceira. Não se trata apenas de um cara que resolve um problema. O cara pode até resolver um problema na primeira vez, na segunda, mas na terceira, pô, velho, Paulinho é um amigo, quero estar aqui. O que é que tu acha disso, Paulinho? Eu acho que o ser humano, o profissional, que ele consegue se relacionar com o dinheiro, ele tem um poder muito forte. E como assim se relacionar com o dinheiro? O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que uma commodity. Perfeito. Existe um custo de aquisição e um custo de venda. Esse é o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que um papel emitido por um banco central que as pessoas tenham confiança suficiente de que outra pessoa vai querer adquirir aquele papel moeda. Senão a gente trabalhava em troca de escambos. Perfeito. E a quantidade de dinheiro adquirida por um determinado profissional, por uma determinada pessoa, nada mais é do qual é a capacidade dela de resolver problemas ou vender bens e serviços para outras pessoas. Nada mais que isso. Nada mais que isso. A pessoa efetivamente que trata o dinheiro como uma forma de se sobressair ou se sentir superior em relação a outra pessoa, na verdade ela tem um desvio funcional em uma relação com o dinheiro. Sim. E aí ela se torna uma pessoa extremamente frágil. Ela se torna, na verdade, uma pessoa que está tratando o dinheiro, na verdade, como o Deus dela. E ela começa a não conseguir separar as pessoas dos problemas. Ela consegue não ter o equilíbrio necessário em uma determinada negociação. Em algum determinado momento, quando as outras pessoas vão terceirizar as responsabilidades e colocar a culpa efetivamente em você. Por quê? Porque ela está movida, na verdade, pelo dinheiro. Ela só vê ali mais um CPF, né? Mais um CNPJ. Um mero CNPJ. E ela não entendeu a relação funcional com o dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não são treinadas para isso. Esse conhecimento não é difundido efetivamente para a população. Sim. Então a população ele não consegue identificar efetivamente que o consumismo por si só, o dinheiro por si só, ele não vai te preencher. E esse é o nosso tema do próximo episódio. Perfeito. Mas não é efetivamente através de uma commodity, que é o dinheiro, assim como uma commodity, dinheiro é uma commodity igual a soja, igual o milho, igual a borracha, igual o petróleo. Não é essa quantidade efetivamente de commodity que vai te fazer especial ou diferente de alguém. E a pessoa que consegue ter essa clareza suficiente e não ter o desvio relacional com o dinheiro, ela começa a ter um poder de influência muito grande. Perfeito. Perfeito. Assim, em suma, fica muito claro que não se trata aqui de uma mera prestação de serviço, mas, acima de tudo, se trata de pessoas. Por trás de uma empresa sempre tem pessoas, né? E vários CPFs. Eu sempre digo isso. E, às vezes, eu digo isso para alguns clientes nossos. Eu tive muita oportunidade, eu tenho 30 anos de idade, mas eu tive já a oportunidade... Eu tenho clientes de multinacionais, capital aberto... Eu realmente tive uma graça divina muito grande. E às vezes eu sou contratado, as pessoas achando que eu vou trazer a solução, mas na verdade, quando eu estou efetivamente conversando, numa eventual reunião, dialogando, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso é a verdade. E o que é que eu quero dizer com isso? O grande diferencial deste tipo de profissional é quando efetivamente você vai se importar com o problema. E aí, quando você se importa com o problema, se importa com as pessoas, entende qual é o viés ou heurística que está comprometendo a racionalidade limitada dessa pessoa, é que aí você se torna diferente. Isso é maravilhoso. É bem engraçado, Paulinho, que você, dentro desse contexto que a gente está falando de relacionamento, a gente sempre fala de interesse. Mas interesse num viés assim saudável, tá? E você considerando isso, a existência do interesse, sempre que está no relacionamento, você tem um interesse, tá? Você está ali com a mulher, você, quero casar com essa mulher.
Ah, eu estou aqui com um cliente, cara, eu quero que ele resolva o meu problema. Então você tem praticamente 3 tipos de pessoa ao redor desse, orbitando, gravitando em torno desse interesse. Temos o interessado, temos o sujeito interessante e temos o interesseiro. Olha só, interessado, interessante, interesseiro. Veja que um relacionamento profundo, verdadeiro, firme, certo? Leal, verdadeiro que você trouxe, respeitoso, ele sempre vai se dar, vai ser tecido aqui entre 2 pessoas, o interessante e o interessado. É uma via de 2 lados, há uma troca. Você está mutuamente sendo enriquecido e enriquecendo, tá? Mas quando você está com um sujeito interesseiro, aquele cara só quer se enriquecer. Ele não quer enriquecer ninguém, ele não quer troca nenhum, ele quer tudo para si. O que é que tu diz sobre isso aí no seu dia a dia da advocacia? Com certeza você deve se deparar com muita gente nesse perfil, Paulinho. Que ele ainda não entendeu que um dos propósitos principais da vida é o servir. Porque a partir do momento em que você não consegue oferecer algo ao próximo, seja intelectual, uma palavra de conforto, uma palavra de estima, para que você está aqui? Efetivamente, você está aqui para satisfazer o seu ego, as suas próprias vaidades, os seus próprios interesses. Por que você casa? Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. O seu cônjuge feliz, até porque você passa a ser uma unidade. Esse é o desafio. Uma só carne. É fácil? Claro que não, porque aqui nessa vida é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. O que eu estou querendo dizer é que só através do servir, só através efetivamente do que você tem condições de fornecer a outra pessoa é que você vai sentar nas melhores mesas. As pessoas vão querer fazer negócio com você, vai chegar um momento que você não vai ter agenda para atender a quantidade de pessoas que quer falar com você. Quantidade de cliente que quer falar com você. De tão atraente que você se tornou, né? E valioso para o mercado. Porque o sucesso você não conquista, você atrai. O mundo não depende de Lula, Bolsonaro, economia, bolsa de valores, ações. Isso influencia, mas não determina. Sim. As pessoas não conseguem entender que, na verdade, para ela atingir o resultado almejado, elas precisam se desenvolver. Sim, sim. Eu costumo dizer que as pessoas acreditam que somos seres humanos com experiências espirituais. Sim. Na verdade, somos seres espirituais com experiências humanas. Perfeito. Então, quando efetivamente você não consegue ter o equilíbrio suficiente físico, emocional e espiritual, você não está apto para se relacionar numa plenitude maior. É engraçado, avançando um pouco nesse assunto de inteligência relacional, observe que muitos líderes, quando não entendem muito bem, de forma saudável, esse conceito, eles tendem a ser abusivos. Seja um pai dentro de casa, né, para seus filhos, seja você na condição de chefe, né? Assim, então, quando o cara entende isso, o cara começa a trabalhar de uma forma muito mais saudável, tá? Você começa a ganhar um respeito, uma notoriedade que você muitas vezes não esperava. Ou seja, veja como é diferente, né, Paulinho? Assim, porque a gente tem aquela noção antiga do indivíduo que empurrava a goela abaixo a noção de autoridade. E hoje as pessoas com o desenvolvimento da linguagem, das ciências comportamentais, estão entendendo a importância de se conquistar o respeito. Olha, velho, tu tá vendo um exemplo em mim. É só vocês seguirem. Eu costumo dizer que liderança é algo que você precisa moldar as outras pessoas. A empresa, isso é um conceito efetivamente de finanças, tá? Ela está gerando valor ou destruindo valor. Ela nunca está de forma estática, ou ela está subindo ou ela está descendo. E geralmente uma empresa que está gerando valor, subindo, é porque efetivamente os seus líderes estão se desenvolvendo. Quando eu falo se desenvolver efetivamente, é você conseguir investir seu tempo em situações efetivamente que te tragam prosperidade. Quando eu falo de prosperidade aqui, pessoal, e Ricardo... É no sentido amplo, né? No sentido completamente, porque as pessoas acham que prosperidade é exatamente trazer aquele consumismo e bem material. Não é isso. Isso pode ser uma feição um recorte. Não, vai ser efetivamente porque é uma consequência. É um recorte. Naturalmente você vai
ter recursos financeiros para isso. A commodity do dinheiro, porque você agrega mais valor ao mercado. Perfeito, claro. Então, você vai ter mais oportunidade. É normal. Sendo que prosperidade, quando eu falo, é o fato de que você, ao nascer e ao conviver com outras pessoas, seus pais, seus amigos, seus pares, a tendência é que você seja um mero reprodutor de comportamentos. Você ser efetivamente produto do meio. E para você mudar, se desenvolver, é que você tem que prosperar. Sim. Então, se você está no meio efetivamente que está extremamente consumismo em comidas que não são saudáveis, a tendência é que você vai seguir esse caminho. Então, se você quiser mudar efetivamente de panorama, você está prosperando no segmento de saúde. Perfeito. Se você efetivamente está se desenvolvendo num ambiente espiritual, você está prosperando no ambiente espiritual. Se você efetivamente está querendo ter rotinas que não são congruentes, por um exemplo, para a tua questão mental, você está prosperando. Prosperar nada mais é do que ir de um nível para o outro. Sim. Em todas as áreas. Isso é prosperar. Vamos entrar bem no próximo podcast sobre isso, né? Bem-estar. Bem-estar. Está bem relacionado ao tema. Vamos chegar lá. Ricardo, foi um excelente bater esse primeiro podcast com você. Eu imaginei, falando com o pessoal, para a gente fazer temas profundos, Sim. complexos, mas que efetivamente instiguem as pessoas a entender aonde efetivamente elas vão encontrar as respostas necessárias, e por isso que eu sugeri a gente começar pelo podcast através do tema de relacionamento. O nosso próximo tema é exatamente o bem-estar no ambiente profissional. Maravilha, Paulinho. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Abraço.